E aí pessoal, sou Thiago Levi, estamos na segunda aula de ressonância harmônica na prática. Se você assistiu a primeira aula, você já entendeu o princípio, a lei da ressonância harmônica. Agora eu já te digo, se você não assistiu, volta lá nessa playlist e assiste para poder entender não só essa aula, mas as demais aulas sobre ressonância harmônica que estão sendo apresentadas aqui neste curso. Você sabe que tudo vibra, que você vibra e que existe uma lei silenciosa conectando sua frequência interna com tudo que acontece ao redor. Hoje eu não vou te ensinar mais só teoria. Hoje eu vou te ensinar e vou te mostrar na prática onde essa frequência realmente nasce dentro de você. Ela nasce num lugar que a maioria das pessoas ignora completamente, a sua emoção. Deixa eu te contar uma coisa que eu levei anos para entender. Eu passava boa parte do meu tempo tentando controlar o que acontecia fora de mim. Tentando mudar situações, pessoas, resultados. E eu te digo uma coisa, quanto mais eu tentava controlar o externo, menos resultado eu via. Até que um dia eu percebi uma coisa simples e incômoda. Eu estava tentando ajustar o eco, sem nunca ajustar, no caso, o som. Quero que vocês entendam. A fonte da ressonância harmônica não é só o mundo lá fora. A fonte é também a sua emoção predominante. Eu preciso separar uma coisa importante logo neste início, porque isso é um pouco confuso, confunde muita gente. A emoção momentânea não é frequência. Você pode ficar irritado no trânsito, triste com uma notícia, ansioso antes mesmo de uma reunião. Isso é humano e isso é normal. E isso não te define. O que te define, ou o que define a sua frequência, é aquilo que você sustenta por mais tempo. O estado emocional que volta repetidamente. Quando nada de especial está acontecendo com você, você pode ver isso se repetindo várias vezes. E o seu padrão de repouso emocional é exatamente esse padrão, o que funciona como aquela corda do violão que eu disse ao primeiro vídeo, silenciosamente, atraindo tudo que está ao seu redor, com uma frequência bem parecida e que se expande. Então a primeira pergunta que eu quero te fazer hoje não é como você está se sentindo agora, é outra pergunta um pouco mais profunda. Para qual emoção você está voltado naturalmente? Quando ninguém está provocando nada. Ansiedade? É irritação? Cansaço ou calma? Curiosidade? Muitas das vezes leveza? Segura essa resposta aí um pouquinho, porque é ela o ponto de partida de tudo que vem a seguir. Agora eu quero te explicar por que isso importa tanto do ponto de vista prático e não só filosófico. Quando você sustenta uma emoção por dentro suficiente, duas coisas acontecem ao mesmo tempo. A primeira é interna. Seu cérebro começa a fortalecer os caminhos neurais ligados àquela emoção. Porque neurônios que disparam juntos se conectam com mais força. Isso significa que quanto mais você sente ansiedade, mais fácil fica sentir ansiedade de novo, porque o caminho já está mais aberto no seu cérebro. A segunda é externa. O seu comportamento, sua postura, seu tom de voz, suas escolhas, tudo isso começa a ser filtrado por aquela emoção de fundo. E é esse comportamento filtrado que efetivamente entra em contato com o mundo e cria ressonância com as pessoas, situações e ambientes de frequência parecidas com essas. Ou seja,
A emoção sustentada não fica presa dentro de você. Ela vaza para fora através de 1000 detalhes pequenos que você nem percebe conscientemente, mas que os outros muitas das vezes sentem. É doido, né, pessoal? O mundo, de um jeito quase mecânico, começa a te devolver aquilo que você está emitindo com mais consciência, para ser mais certo, com mais consistência. Eu sei que, dito assim, parece que eu estou falando para você, pensa positivo e sua vida muda. E eu já disse na primeira aula, eu não acredito nisso, nessa forma rasa. Então deixa eu ser bem claro sobre o que eu estou te dizendo. Eu não estou dizendo que você deve reprimir suas emoções difíceis, fingir que está tudo bem ou que não está, ou se culpar por sentir raiva, medo ou tristeza. Isso não é ressonância, isso é máscara. E máscara não sustenta frequência nenhuma, só cansa. O que eu estou dizendo é outra coisa bem mais honesta. Vou precisar primeiro vamos precisar reconhecer, sem julgar, qual é a frequência emocional que está servindo de base hoje. Só depois disso pode fazer um pouco mais sentido ou mudar alguma coisa. Então vamos trabalhar a parte prática de verdade. Eu não vou te dar 3 movimentos. Não faz sentido. Não são dicas motivacionais soltas. São passos que junto formam um processo real de reconhecimento e ajuste de frequência emocional. Me permita beber um pouco de água. O primeiro movimento é absorção sem julgamento. Durante um dia, sem tentar mudar nada, apenas observe qual emoção aparece com mais frequência no seu dia comum. Pense. Não no dia excepcionalmente bom ou ruim, ou no dia comum, no trabalho, no trajeto ou nas conversas de rotina. Você pode até anotar, em poucas palavras, para ser mais memorável, 3 ou 4 momentos do seu dia em que você sentiu ali isso tudo que eu disse agora. Esse exercício solitário já muda alguma coisa, porque a maioria das pessoas vive a vida inteira reagindo à própria emoção, sem nunca ter olhado para frente dela com uma honestidade, entendeu? Não colocou para frente. E agora vamos partir para o segundo movimento, que é a identificação da âncora. Toda emoção sustentada tem uma âncora, um gatilho recorrente que alimenta. Pode ser um pensamento repetitivo, tipo, eu nunca vou dar conta de tudo. Pode ser um hábito, tipo, checar notícias ruins assim que acorda. Pode ser uma pessoa, um ambiente, uma memória. A âncora não é o vilão da história. Isso tem que ficar claro. Ela só está fazendo o trabalho dela, sustentando aquela frequência com mais eficiência. O seu trabalho aqui é simplesmente identificar qual é a minha âncora mais forte agora. E agora passando para o terceiro movimento. Esse sim é o que muda o jogo, é a substituição consistente, não a substituição pontual. Aquilo que está no erro que quase todo mundo comete é tentar trocar uma emoção difícil por uma prática única e isolada. Tipo, vamos por uma vez, ler uma frase motivacional e esperar que isso resolva alguma coisa. Eu já te digo, isso não funciona, porque
Como na primeira aula eu já disse, não nasce de um único toque, ela nasce de uma sustentação. Então a pergunta certa não é o que eu faço uma vez para me sentir melhor. A pergunta certa é: qual pequena prática eu consigo sustentar todos os dias, mesmo que por poucos minutos, até que ela vire o meu novo padrão de repouso. Esse é o gatilho, galera, que quase ninguém reconhece. É aquilo que vai te dar um exemplo concreto, porque a teoria sem aplicação não vai mudar nada. Se a sua âncora é ansiedade ligada ao futuro, uma prática sustentada pode ser todas as manhãs, antes de pegar o celular, escrever coisas específicas do dia anterior, pelas quais você é grato. Não genéricas, específicas, porque o seu cérebro, ele responde muito mais forte a detalhes concretos do que a frases vagas. Se a sua âncora é irritação ligada à comparação, uma prática sustentada pode ser reduzir de uma forma consistente o tempo de rolagem em redes sociais pela manhã. Porque você está literalmente escolhendo não expor sua frequência a conteúdo que desafina logo no início do dia. Se a sua âncora é cansaço e sobrecarga, uma prática sustentada pode ser simplesmente separar todos os dias 10 minutos de silêncio real, sem tela, sem música, só respiração. Porque o corpo também pratica dessa frequência. E o sistema nervoso precisa de pausas reais para recalibrar. Eu já disse isso no primeiro vídeo dessas aulas. Repara numa coisa importante: nenhuma dessas práticas é sobre forçar a felicidade. Todas elas são sobre reduzir o ruído e dar espaço para uma nova frequência mais estável, que parece por conta própria. Você não está fabricando uma emoção falsa. Você está limpando o instrumento para que a nota certa consiga ressoar, vibrar na mesma frequência. Eu quero te contar uma última coisa antes de fechar essa aula, porque eu acho que ela resume tudo. A ressonância emocional não é só sobre mais sentir raiva e nem sentir medo ou tristeza. Seria desumano prometer isso. Eu me sentiria mentindo para você. A ressonância emocional é sobre não deixar que a raiva, o medo, a tristeza se torne o padrão de repouso, o lugar onde você volta para o padrão que não quer mais ser puxado, que é um padrão que não te leva a lugar nenhum. Emoções difíceis vão continuar visitando você, você não está livre delas, elas são parte da sua vida. A pergunta é: elas vão passar ou vão morar? Então, para a próxima aula, eu já vou te deixando o convite para você hoje escolher hoje mesmo uma única prática pequena sustentável, das que eu te dei ou de alguma outra que faça sentido para sua rotina, e sustenta ela por pelo menos 7 dias antes de julgar se funcionou ou não, porque a corda do violão não muda de frequência no primeiro toque. Ela muda quando a vibração se repete dia após dia, até virar o novo padrão. Na próxima aula, nós vamos sair de dentro de você e olhar para fora. Vamos falar sobre seus relacionamentos, o que seus relacionamentos revelam, com a clareza brutal que a sua frequência realmente está vindo fazer parte da sua vivência, e como reconhecer se o seu vínculo está sendo sintonizado ou se está desafinando aos poucos. Eu te espero na próxima aula.